Vamos orar em nome de Jesus. Teu nome é maravilhoso, Senhor. Nós te damos graças por estarmos aqui na tua casa, ó Deus. Nós te damos graças pelo teu amor em nossas vidas cada dia, Senhor. Te damos graças porque estamos aqui, porque fomos separados para servir o teu nome, Senhor. Porque vivemos para a tua glória, Jesus. Porque fomos separados para ser os teus filhos que levantam o teu nome aqui nessa noite, Senhor, para dizer que o teu nome é poderoso. O teu nome é poderoso para entrar nos corações nesse momento, meu Deus, e dar força, e dar ânimo ao cansado, que ergue o ferido nesse momento, meu Deus, porque o teu nome é maravilhoso, o teu nome é força, Deus, o teu nome é vida, o teu nome é alegria, Senhor, e nós nos reunimos aqui para dizer, poderoso é o teu nome, Senhor. Nós nos reunimos aqui para erguer o teu nome, Deus, para dizer que o Senhor é o Deus da nossa vida. Não importam as circunstâncias, Pai, o teu nome nós levantaremos e diremos que tu és grande em nossa vida, que as dificuldades não têm poder sobre nós. Nós venceremos cada dia pela tua força, Senhor, até o nosso último respirar. Até o nosso último respirar, a nossa vida é tua, Senhor. Até te encontrar no grande dia, Pai, em nossa casa, Deus, no novo céu e na nova terra, porque nós somos escolhidos para servir ao Senhor e nós somos agradecidos. Ações de graça ao teu nome, Senhor. Ações de graças ao teu nome, Senhor, porque tu és Deus poderoso para sarar os feridos nesse momento, ó Deus, os acamados, depressivos, os que estão na rua nesse momento sem direção de vida, Pai. Separa teus filhos para viver tua obra, Pai. Aqueles que perderam a quem ama, aqueles que estão, meu Pai, positivados desse vírus, entra com a tua paz em nome de Jesus e direciona os caminhos para a tua glória, Senhor, para a tua glória, porque nós não vamos desistir, Senhor, nós vamos viver para ti até o último dia, Pai, até o último dia, Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor com alegria até o último dia, Pai, porque o teu nome é força e poder, aleluia, glória a Deus, santo é o teu nome, Senhor, glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso, glória a Deus, glória a Deus. Nós estamos aqui para erguer o nome do Senhor em alegria. E eu quero ler em nome de Jesus a palavra do Senhor em Romanos capítulo 8. Para a glória de Deus, nós vamos ler o texto que está em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 18. Nós vamos ler em nome de Jesus. A palavra de Deus diz assim, Romanos 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança também de que a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, porque temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque
alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperaremos. Pode ficar à vontade. Como é bom servir a Deus. Como é bom servir ao Senhor. Nós estamos felizes com mais um dia na casa de Deus. Amém? Mais um dia na casa de Deus. O melhor lugar para se estar é a casa de Deus. Nós nos reunimos em família, nós nos reunimos com amigos, mas o melhor lugar é a casa de Deus. E nós estamos continuando a nossa série de estudos, engajados a partir da perspectiva do livro de Tiago. Aí vocês perguntam, mas você leu Romanos? Já vamos para Tiago. Esse texto de Romanos, capítulo 8, foi escrito pelo apóstolo Paulo, como toda a carta. E é um texto que foi meditação de toda a minha semana. Eu tenho um aplicativo, até indico para você, o nome é Glorify, o nome do aplicativo. É um aplicativo de devocional. E ele é muito maravilhoso, muito, muito maravilhoso. E pode instalar que o seu celular não vai travar, é muito, muito bom. Ele é incrível, Glorify, o nome do aplicativo. E ele traz as referências de devocionais. Não me lembro se foi na terça ou na quarta que a referência foi esse texto. E Deus falou muito ao meu coração. Tanto é que eu tirei um print do aplicativo e deixei no papel de parede do meu celular. Porque nós temos dias de aflições. E é só a palavra de Deus, muitas vezes, para ser suficiente para acalmar nosso coração, para trazer paz e esperança. Tem muitas coisas que nos deixam felizes, não é verdade? Você fica feliz com quem você está, com o que você faz, mas também tem muitas situações que nos deixam aflitos. E aí Paulo escreve aqui no versículo 18, porque tenho para mim, por certo, que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aqui Paulo está dizendo, trazendo uma interpretação para esse texto. A gente passa muitos dias difíceis, mas essas dificuldades, elas não se comparam à imensidão que é o céu para nós. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. E o que seria essa vaidade? São as situações do nosso dia a dia, que muitas vezes a gente fica ansioso, a gente fica sem direção, fica perdido, por pura vaidade, por esquecer que Cristo é o nosso norte, é a nossa referência, como João Pedro já colocou para nós aqui hoje. E muitas vezes, nós esquecemos mesmo quem é o norte da nossa vida. Já aconteceu com você? Sair de casa e esquecer para onde estava indo? Você que dirige, já aconteceu? Ou só eu sou a doida do trânsito? Andando, de repente assim, aonde que eu estou indo? Estacionei o carro, Nem falo para minha mãe para ela não ficar estressada. Já aconteceu, Vanessa? Tanta coisa durante a semana, principalmente trabalhando, Mas para onde eu ia? Pensa, A gente perde a noção, porque tanta coisa para pensar, tanta coisa para assimilar. Às vezes você pensa, não posso esquecer de pegar isso no mercado. Vai lá no mercado, pega um monte de coisa, mas o que precisava, eita, esqueci. É a Julinha, a mãe esquece, a Julinha. Acontece, porque é muita coisa para a gente assimilar. E na nossa vida, são situações que a gente vive em diferentes lugares, com diferentes pessoas, que a gente não consegue assimilar tudo. Eu tenho que dar atenção no meu trabalho, eu tenho que, muitas vezes,
fazer o melhor no meu trabalho, para eu ser um profissional de excelência. Dentro da minha casa, eu me dedico para eu ser uma boa pessoa, para eu ser a melhor pessoa. Na igreja, com tal pessoa, e tanta coisa. E às vezes a gente buga. A gente trava. E esquece quem é o norte. Mas está tudo bem, porque todo mundo passa por isso, todos. Mas fica tranquilo, porque Paulo escreve aqui, no versículo 24 do capítulo 8, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Que texto incrível para pensar. Eu vou repetir em nome de Jesus. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém o vê, como será a esperança? É para ser abstrato mesmo na nossa vida. É para não entender, é para não ver muitas vezes. Ele está dizendo, como que alguém vai esperar alguma coisa que já sabe que vai ver, que vai acontecer? Então, não está esperando, já sabe, já tem certeza. Então, muitas vezes, vai ser confuso na nossa vida as situações. Você vai se perguntar, por que comigo e não com o outro? Eu faço de tudo para eu tentar fazer o melhor, por que comigo? Estava tudo assim, indo bem, por que comigo? E vai parecer abstrato na sua vida, você não consegue identificar. Mas Paulo ainda diz, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Espere Jesus com paciência. Espere Jesus responder, tenha paciência. Nós não sabemos nem o que vai acontecer daqui a 1 minuto. Mas Jesus já sabe o que vai acontecer na sua vida, na minha vida, daqui a 1 minuto, 1 dia, 2, 1 mês, meses. Ele sabe tudo de todos. Não esqueça quem direciona a sua vida. Não esqueça quem direciona a sua vida. E a palavra de Deus também nos fala para sermos pessoas bondosas. Pessoas que dividem aquilo que recebe. É bom você ganhar alguma coisa? É bom a gente ganhar? É maravilhoso. Você não estava esperando. Você ganhou. É uma sensação maravilhosa. Por que a gente não pode dividir esse Jesus com outras pessoas? Deixa Deus cuidar o seu amanhã e vai cuidando das coisas de Deus. Deixa Deus cuidar das suas necessidades e vai fazendo o que Ele quer que você faça. Porque o esperamos com paciência. E Tiago, capítulo 2, versículo 5, diz assim: ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que amam? Mas desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que vai invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados e sois redarguidos para a lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei, tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos.
Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, porém, não cometeres adultério, mas matar, terá feito uma transgressão da lei. Assim falai e assim procedei. Luana, parece que uma coisa não está tendo nada a ver com a outra. Você estava falando uma palavra de ânimo para mim, para eu esperar em Deus, para eu ter paciência, agora traz um texto pesado. É pesada essa palavra de Tiago, não é? Porque eu achei para mim, quando eu li. E como eu falei para vocês no início da semana, quando eu acredito que Deus trouxe para mim, Romanos capítulo 8, foi para eu entender que eu vou ter dias muito difíceis. Foi para eu entender que eu preciso ter paciência, esperar o meu Jesus. Mas enquanto Ele não vem, eu preciso ser um alguém que divide o que eu já tenho de bom. Deus me fez entender que eu vou ter dias de aflição. Mas como diz Tiago, é para eu saber dividir o que eu já tenho de bom. Porque nós temos dificuldades. Nós temos, como eu posso dizer, pensar na palavra certa. Tipo, você criou uma expectativa muito grande e teve uma frustração. Decepção é a palavra certa. Você se decepcionou? Talvez vai se decepcionar muito mais. Mas o que você já tem de bom na sua vida, que é Jesus, que é o seu norte, divide com as outras pessoas. Porque a minha necessidade é diferente da necessidade da Elisa. E talvez o que está faltando em mim, ela vem e soma. E o que falta na vida dela, eu posso somar. Nós não sabemos como, mas Deus, Ele sabe. Quantos de nós hoje talvez estávamos desanimados para estar aqui hoje? Quantos? Talvez eu sou uma delas. Talvez você seja. Mas o que eu tenho de bom, eu quero compartilhar para a glória de Deus. Porque o Senhor que nós servimos, Ele muda as realidades. Hoje, um tio meu faz aniversário. E ele falou uma palavra tão bonita que eu e minha mãe, a gente se emocionou. Ele é irmão da minha mãe, talvez está até assistindo. Ele sempre assiste os cultos. Ele falou assim, eu estou tão feliz de fazer aniversário hoje, porque talvez eu não estaria vivo se eu não tivesse aceitado Jesus. Ele falou, até me arrepia. E eu olhei para ele, ele estava arrepiado. A emoção dele deixou ele arrepiado. Porque a vida que eu levava, talvez eu não estivesse vivo, mas eu aceitei Jesus na minha vida. E ele falou, glória a Deus. E nós comemoramos a vida dele. E Deus quer que a gente comemore muitas outras vidas, pelo poder que ele tem para transformar. Esse meu tio, ele estava a um ponto de consumo de bebida alcoólica que estava sem controle já. Mas Deus trouxe controle para a vida dele. E Deus pode trazer controle para todas as vidas, para curar enfermidades. Deus pode trazer controle para afastar a ansiedade. Deus pode trazer controle para a nossa vida, para dar o que a gente acha que perdeu ou acha que perdeu alguém. Deus pode, Deus restitui, Ele faz, Ele pode. Deus, Ele pode. E se não acontece como a gente quer, a gente vai entender. Mas é muito difícil viver esse processo, viver esse tempo. Mas o que você tem de bom, o que Jesus já plantou no seu coração, divide com o outro. Aqui Tiago está orientando a igreja a ser uma igreja que tem fé. Você tem fé em Deus? Você tem fé em Deus? Ele orienta a ter fé e ter obras. Ele orienta a estar engajado no propósito de Deus, através da nossa própria vida. Usando a minha mão, usando o meu pensamento, usando a minha fala, usando a minha vida, usando sua vida, para alcançar outras. Para dizer, Deus é o meu controle. Ele pode. Tiago diz aqui no capítulo 2,
que a igreja estava fazendo diferença entre as pessoas. Que entravam vários tipos de pessoas, né? Ricos e pobres, e quando entrava um rico, eles celebravam, eles comemoravam, porque entrou alguém bonito, porque entrou alguém cheiroso. Geralmente rico é cheiroso, né? Nunca vi uma gente para cheirar bem, é rico. Tem uns pobres também, porque eu sou pobre, sou cheirosa. Mas assim, irmãos, Tiago está falando isso, vocês estão tratando as pessoas com diferença. E Jesus não quer isso. Tiago diz aqui, ó, no versículo 4, porventura não fizestes distinção entre vós mesmos e não fizestes juízes aos maus pensamentos? Ele diz, o rico entra, você olha o que ele está vestindo, você olha o que ele está usando e quer tratar bem. O pobre entra, você não quer. E Deus não quer isso. Tiago diz, divide o que você tem. Ele condena a fazer acepção de pessoas. O nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas. Porque as pessoas são os filhos de Deus. Então, o que eu tenho de bom, eu quero dividir. E o que o outro tem, vai dividir comigo, em nome de Jesus. Para uma união. E Tiago segue dizendo ainda no versículo 14. Meus irmãos, que proveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Eu vou repetir em nome de Jesus. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos, fartai-vos, e não der coisa necessária para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiverem as obras, é morta em si mesma. Tiago está dizendo, vocês dizem crer em Deus, vocês dizem crer em milagres, vocês dizem esperar em Deus, mas não estão colocando em prática uns com os outros. Vocês não estão dividindo o que vocês têm de bom. Ele diz aqui, traduzindo o versículo 16, adianta alguém chegar e falar, tenho fome, tenho sede, e você falar, ô irmão, eu vou colocar você nas minhas orações. E o seu armário cheio de comida e roupa, e você deixar a pessoa aí? Ah, a pessoa nu. E eu com a roupa do meu corpo e mais no guarda-roupa. Ô irmão, vou orar que Deus use alguém para te dar roupas. E o seu guarda-roupa cheio, o meu guarda-roupa está cheio. Tiago está dizendo, que proveito tem a fé sem obras? É como se Tiago estivesse dizendo assim, vocês estão passando por aflição, mas existe um Jesus que olha por vocês. Enquanto a sua pergunta, enquanto a sua vivência não é respondida, vai vivendo esse processo, mas vai contemplando a vida do outro. Não fica com a sua vida paralisada. E quando Deus trouxe essa palavra ao meu coração, eu fiquei sem entender, irmãos. Porque eu falei, gente, parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas tem tudo a ver. Porque Deus está dizendo para a gente se movimentar. Deus está dizendo para a gente não esperar a pandemia passar para convidar alguém para estar aqui, para convidar alguém para fazer um passeio com você. Não espere essa pandemia acabar para ter obras perante Deus. Não espere, porque a gente não sabe quando vai terminar. Uma aluna falou para mim essa semana, Luana, que ela me chama de Luana, a gente é bem best friend, assim. Ela tem 19 anos, então tá no último ano, ela me chama de Luana. Luana, eu tô cansada de ouvir as pessoas falarem assim, quando a pandemia passar, eu vou fazer tal coisa. Quando a pandemia passar, eu vou fazer tal coisa. Quando a pandemia passar, ela falou, os dias estão passando, a pandemia não está acabando. Para a glória de Deus, a vacinação tem acelerado, né, irmãos? Se vacina em nome de Jesus. Vai lá em nome de Jesus e deixa ela aplicar essa vacina. Para essa pandemia passar. Mas assim, a minha aluna falou, a pandemia não acabou. E as pessoas estão falando, quando passar? Quando passar? Quanto tempo já estamos nisso?
E muitas vezes a nossa obra está parada. A minha obra está parada. O meu ministério está parado. E Tiago traz essa orientação. A fé sem obras para nada aproveita, ele diz. Deus sabe as suas dificuldades. Deus sabe as aflições do seu coração, os seus pedidos. Deus, ele sabe. Nós nos reunimos aqui quase todo final de semana. E eu não sei da vida de metade de vocês aqui. Vocês não sabem de metade da minha. Não é verdade? Mas Deus, ele sabe da minha, ele sabe da sua, ele sabe da nossa vida. Enquanto você está vivendo esse processo de dor, enquanto as aflições da sua vida ainda estão, viva as obras que Deus quer que nós vivamos. Porque enquanto nós cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas. Tiago está dizendo, trate todos iguais. Trate todos bem. Se alguém sente sede e você tem água, e você não divide, a sua fé não tem proveito. Tiago está dizendo, irmãos. E eu sei que é difícil uma cobrança assim, porque é difícil para mim também. Quando eu li. Mas é o que Deus está dizendo para nós hoje. Esteja engajado no reino de Deus, não apenas para você e sua família. Não apenas, mas para todos. Talvez tenha alguém que entre aqui, hoje, amanhã, eu não sei, e você olha e pensa, não precisa de nada. Está bem, está bonito, não precisa de nada. Vem de carro, está precisando do quê? Mas dentro está precisando de palavras de ânimo, de olhar de compaixão, de oração. Muitos estão precisando do que vestir, do que comer. Ofereça o que você tem. Muitos estão precisando de oração. Ore pelas pessoas. Porque aqui ele está dizendo para não fazer acepção de pessoas. Então, às vezes a gente vê alguém que está muito, muito bem. Mas, na verdade, essa pessoa ela está péssima. Mas Deus, ele sabe. E Deus, ele pode todas as coisas. Na sua vida, ele pode. Na minha vida, ele pode. Divida o que você tem de melhor, enquanto você vive o processo, o propósito. Nós vamos orar em nome de Jesus e eu te convido a estar em pé. Você que está aqui tem essa condição. Quem está em casa acompanhando o culto, se tem essa condição, vamos estar orando. E eu vejo aqui o comentário do pastor Maurício. O pastor Maurício está aqui, vai orar conosco. Ele escreveu, o cheiro que transmitimos é maravilhoso. É o cheiro de Cristo. O bom perfume, amém? E Deus, ele quer trabalhar em nossa vida. Talvez hoje você não precisa de roupas para vestir. Talvez você não precisa hoje de água para beber. Talvez você tenha uma sede interna que não passa. Cristo é a água viva para nós. Não tem outro lugar que você vai encontrar conforto para as suas necessidades. Podem ser elas físicas, podem ser elas emocionais. E para a glória de Deus, os profissionais da saúde são incríveis. Deus tem usado, Deus tem abençoado a vida deles e vai continuar para estar acompanhando nossa vida. Mas acima de tudo e de todos, o nome do Senhor, o nome de Jesus. Passe as suas dificuldades dividindo o que você já tem de bom. Nós vamos orar nesse momento. E nós vamos orar pedindo, irmãos. Pedindo. Vamos ser sinceros perante o Senhor. Nós vamos orar para que Deus cure as feridas internas. Para que Deus restaure os corações que estão doloridos, que precisam de uma cicatrização. Nós vamos orar para que o Senhor repreenda ansiedades,
para que as depressões sejam afastadas, para que Deus use psicólogos, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, para serem instrumentos de cura na vida das pessoas, restauração física. Nós vamos orar para Deus nos usar, para doar o que a gente já tem. Se nessa semana o Espírito Santo tocar o seu coração para doar alimentos, não pense que coisa da sua cabeça, é o Espírito Santo. Procure o João Pedro, procure a Eide, procure pessoas dessa comunidade, que Deus está usando famílias para alcançar outras famílias. Famílias destruídas, de pessoas que nesse momento, irmãos, estão nas ruas, sem ninguém. Se você sentir no seu coração de doar algo financeiro, não é da sua cabeça, é o Espírito Santo, para usar alguém até o mercado, comprar comida para alguém fazer e levar para aquele que sofre. Roupas, doe. Então nós vamos orar por duas situações nesse momento, para Deus trazer cura intelectual e emocional a quem precisa. E também para aqueles que passam fome e necessidade, nós vamos orar sim. E para a glória de Deus, vamos fazer também, usar as nossas mãos para trabalhar. E Deus vai dar tanta bênção para essa igreja por meio do trabalho, que nós vamos abençoar famílias que precisam. Deus vai trazer prosperidade aos filhos que Ele ama, para abençoar outras famílias, em nome de Jesus. Deus fala ao meu coração que vai trazer trabalho para você de onde não tem, para você ter renda o suficiente para ajudar quem precisa. Deus fala que se o seu coração está ferido, Ele pode trazer cicatrização nesse momento. Deus fala e faz porque Ele pode. Não faça acepção de pessoas, Tiago diz. Esteja engajado ao propósito de Deus. Esteja engajado a viver por quem precisa. Não faça acepção de pessoas. Apenas olhe para o outro pensando: ele também é meu irmão. Nós vamos orar e eu convido o pastor Maurício em nome de Jesus. Vamos orar pedindo para Deus: restaure os corações e a vida dos famintos, famintos de Jesus e famintos de comida, aqueles que têm sede de água e aqueles que têm sede no seu interior. Deus traz rios de águas vivas.